enfim. E como que você faz para manter, no caso, a criança entretida, envolvida, Engajada. Essa é a maior dificuldade. Olha só, é muito interessante a gente falar um ponto para a criança, para quem é professor particular, por exemplo, que eu gosto de falar, cuidado com o tempo que você está dando de aulas de inglês. Muito tempo é muito negativo. Por quê? Porque a criança, ela fica exposta naquela aula, é cansativo para ela. Então, tenha uma noção, aqui para o professor particular, do tempo de aula. O professor dando aula mais de 1 hora para uma criança de 4, 5 anos. É muita coisa para ela. Muita coisa. Ah, mas ela tá brincando. Tá, cara, mas ela tá num idioma que não é o da língua materna dela. Professor em contexto de sala de aula. Isso tem muito no exterior, precisa ter no Brasil. E assim, é uma forma de validar dentro do seu contexto, que seria o quê? Trabalhar com grupos. Ah, Ivan, mas eu não tenho ajuda, minha sala de aula é lotada. Tem um jeito que eu ensino lá dentro da formação MAB para você trabalhar com grupos. Por quê? Vai ensinar o conteúdo, não é só o professor que fala. A criança precisa também ser protagonista daquele momento. Então, e esse erro é lá do passado, onde era o que? A gente na carteira, o professor só falando, ele é o protagonista. A gente não trabalha como... Criança não era criança pensante, criança crítica, né? Criança que pergunta. Hoje continua, infelizmente. Só que é interessante que a gente coloque isso para o educador, que o engajar é a criança ser protagonista. O engajar é a criança questionar. Trabalho muito com uma rotina de Harvard que se chama Visible Thinking Routine, VTRs. São ferramentas que tornam o pensamento de uma pessoa visível. É como você tá olhando, por exemplo, pro tablet agora e aí eu posso usar perguntas estratégicas, como, por exemplo, uma pergunta que eu falo, o que você tá lendo, né? What are you reading? Aí você vai falar, eu tô lendo sobre a educação do Brasil. What do you see? São 3 perguntas estratégicas. What do you see? O que você vê? What do you think? O que você pensa? What do you wonder? O que você... vislumbra. Acha. É wondering... Ai, como é que... Wondering. Acho que é mais vislumbra, imagina. O que você imagina, perdão. O que você imagina, então. O que Perfeita, você vê, o que você pensa e o que você imagina. Perguntas que tornam o pensamento visível. Criança geralmente não gosta de verbalizar. Então, você tá lendo um livro. O que você achou da história? Não, já é uma pergunta batida. O que você vê? Todo mundo quer falar o que tá vendo. O que você acha que vai acontecer se a hora que eu virar a página? What do you think? O que você imagina? What you wondering? Então, são perguntas estratégicas. Isso é tornar a aula engajada. Sim. Nossa. Curiosidade? Me fez imaginar. Por exemplo, eu não pergunto pros meus filhos o que você aprendeu na escola. Eu pergunto para eles. O que você mais gostou de aprender na escola? O que teve de mais legal? Ou o que você menos gostou? Aí eles falam. Agora você fala, o que você aprendeu? Aprendi nada. Nada. Sim. Mas verdade. quando eu pergunto o que é legal, aí ele lembra o que é legal e acaba falando. Então, assim, engajar uma aula de inglês são elementos. São elementos que elementos visuais. Então, o professor precisa levar algum elemento. Ou nele, ou na voz dele. Ele faz uma voz engraçada. Ou elementos de objeto. Só que o professor de educação hoje quer fazer o EVA. Perde maior tempo fazendo um monte de coisa de EVA, constrói uma coisa de EVA. Leva isso daqui. Coloca flashcards aqui dentro. Você nunca chegou com um negócio desse na sala. Vai ser interessante e curioso pra criança. Ela quer saber. Você chega assim. É um elemento muito barato, simples. Uma coisa. Ou você pode chegar com uma coisa diferente. No cabelo, no rosto. Um elemento, né? Professores que só eles falam. Precisa levar VTRs. Perguntas que tornam o pensamento estratégico, visível. Então, às vezes, o professor fica pensando 1000 horas em o que ele pode engajar as crianças. Aqui, sem falar também nos recursos didáticos, visuais e jogos, né? Agora, o grande erro é o professor achar que o problema tá no engajamento se ele não tá seguindo uma sequência de ensino de inglês. Aí você engaja, só que você não tá seguindo um conteúdo lógico, né? Então, é interessante que você, antes, né? Eu costumo falar pros professores...
Antes de você procurar atividades, ter ideias, ir no Instagram, ir na sua pastinha das coisas que você salvou de outros professores, entenda o que você tem que ensinar de conteúdo. O que você... No final da tua aula de inglês, no final de 50 minutos, o que os meus alunos precisam estar fazendo ou sabendo fazer? Que pergunta eu tenho que responder? No final daquela aula, os meus alunos tomaram consciência do som ao redor e conseguiram pronunciar palavras em inglês de objetos e coisas que eles escutaram. É o meu objetivo. Mas não, aí pega, vai atrás de coisa pra engajar. Na hora que vê, que pergunta que você tá respondendo no final da aula? Esse é o problema. Se você tem uma sequência pra seguir, você tem um objetivo daquela aula. Pra depois ir atrás de elementos massa, que engajam, né? Sim. O foco tem que ser o objetivo, né? Aí no resto são recursos pra atingir aquele objetivo.